Donald Trump faliu? O que aconteceu com Donald Trump? As respostas a essas perguntas é o que você verá neste vídeo, sem sensacionalismos e nem notícias falsas. Além disso, você aprenderá algo sobre os imprevistos e como enfrentá-los corretamente. O Juvenal era dono de uma pequena loja de guarda-chuvas. Um dia foi anunciado que haveria um evento especial na cidade. Um palestrante estaria apresentando um assunto e ele, segundo constava, o palestrante, era especialista em entender o cliente antes mesmo de ele abrir a boca. Bom, isso poderia interessar alguém que era comerciante, não é? E Juvenal foi lá assistir a tal palestra. Num certo momento, o palestrante pediu um voluntário para demonstrar suas técnicas. Adivinha quem foi que se apresentou como voluntário? Com certeza, Juvenal. "O que o senhor vende?" perguntou o palestrante. "Guarda-chuvas." "Ah, muito bom", continuou o palestrante. "Imagine, então, uma situação hipotética em que você está no meio da rua sem guarda-chuva e começa a chover. Como você reagiria?" Juvenal: "Ah, comigo isso não acontece. Eu sempre ando com guarda-chuva. Nunca saio de casa sem ele." A plateia deu risada e o palestrante insistiu. "Mas imagine que, por acaso, o senhor esqueceu." Juvenal cruzou os braços. "Esquecer? Eu? Nem pensar, eu sou vendedor de guarda-chuvas, meu amigo. Esquecer seria quase um pecado." O palestrante continuou e Juvenal foi aplaudido por sua imunidade aos imprevistos. Mas na hora de ir embora, quando chegou à porta, lá estava a chuva. O céu estava desabando. Você já viu aquela expressão chovendo canivete? Nos Estados Unidos não se fala chovendo canivete, se fala chovendo cães e gatos. É diferente, mas o significado é o mesmo. Algumas pessoas brincam usando uma expressão, uma chuva que lavaria até pecado. Como se fosse tão fácil, mas estava chovendo assim. E Juvenal procurou para todo lado. Talvez tenha procurado até no bolso, no chapéu, na sacola, e nada. Adivinha? Ele tinha esquecido o guarda-chuva. Que miséria! Ele disfarçou o quanto pôde, esperando as pessoas saírem, e aí, saindo meio de fininho, se encolheu e foi chuva adentro, torcendo para que ninguém estivesse prestando atenção que estava saindo sem guarda-chuva aquele que havia dito: "Comigo isso não acontece." Essa frase é perigosa. Comigo isso não acontece. Ninguém deve dizer "comigo isso não acontece", porque imprevistos, coisas inesperadas, acontecem com qualquer pessoa, inclusive com Donald Trump. E com certeza você também não esperava ver um vídeo falando sobre falência e falando sobre Donald Trump dias antes da sua posse como presidente dos Estados Unidos. Mas acontece. Falando em inesperado, com certeza foi inesperado o que aconteceu com Sir Walter Raleigh. Ele foi um explorador, cortesão e escritor inglês, famoso por suas expedições às Américas e por ter sido o primeiro fumante na Inglaterra. Foi ele que levou para a Inglaterra o hábito de fumar. Antes não tivesse feito isso, né? Mas foi ele. Ele havia trazido o tabaco das Américas e, em sua ousadia, resolveu testá-lo em público. Estava tranquilamente fumando seu cachimbo quando um de seus criados, nunca tendo visto algo assim, acreditou que o patrão estava pegando fogo. Num ato heróico,
o criado jogou um balde de água na cabeça de Raleigh para salvá-lo do fogo. Fatos inesperados acontecem com qualquer pessoa. Afinal, se fossem esperados, não poderiam ser chamados de imprevistos. Digamos que tudo isso que eu vou falar sobre falência relacionado com Donald Trump tenha sido apenas imprevistos. Eu também já passei por imprevistos e com certeza você também já teve imprevistos na vida. Na verdade, Trump não é o primeiro presidente dos Estados Unidos que passou por problemas. Aos 24 anos, Abraham Lincoln, ou como dizemos aqui no Brasil, Abraham Lincoln, um dos maiores presidentes dos Estados Unidos, se aventurou em um negócio, mas a empreitada fracassou e ele ficou com tantas dívidas que demorou cerca de 17 anos para conseguir quitar tudo. E essa não foi a única derrota que ele sofreu. Em 1833, ele se candidatou à legislatura estadual de Illinois e perdeu. Em 1833, tentou uma vaga no Congresso, mas foi derrotado. Em 1854 e em 1858, se candidatou a senador e perdeu nas duas vezes. Lincoln não deixou que os imprevistos o definissem. Em vez disso, ele transformou cada experiência em aprendizado. Ele foi eleito presidente dos Estados Unidos em 1860, liderando o país durante a Guerra Civil e garantindo a abolição da escravidão. Seu exemplo é uma poderosa lição de que fracassos são apenas degraus no caminho para o sucesso. E quanto a Donald Trump? Que história é essa dele ter falido? Na verdade, não foi ele, pessoa, Donald Trump, que faliu, mas suas empresas. Em 4 ocasiões, não apenas uma, em 4 ocasiões, empresas de Trump faliram. Em 1991 foi o Trump Taj Mahal, de Atlantic City. Em 1992 foram o Trump Plaza e o Trump Castle. As dívidas se acumularam e ocorreu uma falência. Em 2004 foi o Trump Hotels and Casino Resorts que pediu falência devido a uma dívidazinha de apenas 1,8 bilhão de dólares. Em 2009, foi o Trump Entertainment Resorts que declarou falência. Antes de prosseguir, eu quero deixar clara uma coisa. Eu não estou falando sobre Trump dentro do aspecto político. Para mim não faz a menor diferença se as pessoas que estão ouvindo são pró ou contra Trump. Eu estou falando sobre projetos e sobre fracassos e vitórias. Estamos a poucos dias da sua posse como presidente dos Estados Unidos. Como ele está em evidência, se tornou oportuno mencionar casos que aconteceram na vida dele, para tirarmos as lições que desejamos. Como pode um homem que teve 4 falências bilionárias se tornar presidente dos Estados Unidos por 2 vezes? Da mesma forma que qualquer pessoa que passa por problemas pode e deve se reerguer diante das tragédias da vida. Fora as falências de algumas das suas empresas, Trump tentou vários negócios que não deram certo, embora ele tenha conseguido se livrar das encrencas antes de mais falências. Isso aconteceu, por exemplo, com a Trump Airlines em 1989, uma companhia aérea, e também com a Trump University, que durou de 2005 a 2010. Seria uma iniciativa educacional que prometia ensinar segredos de sucesso nos negócios, mas que deu mais errado do que certo. Além desses, teve também o Trump Steaks. Bifes, hambúrgueres e salsichas com a marca de Trump, e uma churrascaria. Também não deu certo. E a Trump Vodka, a vodka do Trump. Tem também a Trump Magazine, a revista do Trump. Também não deu certo. Apesar dos fracassos,
Trump também teve vitórias. Ele construiu um império imobiliário de renome. Projetos como a Trump Tower, em Nova York, e propriedades de luxo ao redor do mundo são ícones de sua marca. Teve também o programa O Aprendiz. Possivelmente você tenha visto versões brasileiras do programa dele. Sabe essa frase que era dita especialmente por Roberto Justus no programa O Aprendiz no Brasil? Você está demitido? Essa frase era dele, do Trump. Lá ele dizia, "You're fired." E você está pensando que só Trump e Lincoln, entre os famosos, faliram na vida? Ah, não mesmo. Você sabia que em 1923, a primeira empresa, o primeiro estúdio de Walt Disney faliu? Ele perdeu tudo e ficou sem dinheiro. Depois disso, persistindo em sua visão criativa, ele fundou a Walt Disney Company, que se tornou o império do entretenimento que é conhecido hoje. E tem mais. Henry Ford também. Ele teve 2 empresas que faliram. Aprendendo com os erros, ele lançou a Ford Motor Company em 1903. E a partir daí ele revolucionou a indústria automobilística com o modelo T e criando a linha de montagem, como a conhecemos até hoje. Quer saber de outros mais, que também foram por buraco? Thomas Edison, o inventor da lâmpada, também experimentou o sabor da falência, mas perseverou e acumulou mais de 1000 patentes, sendo lembrado como um dos maiores inventores da história. Você imaginaria que Steve Jobs foi demitido em 1985 da sua própria empresa, a Apple, após um conflito interno? Ele voltou em 1997, liderando uma reviravolta histórica, com produtos como o iPod, o iPhone, o iPad, e transformou a Apple numa das empresas mais valiosas do mundo. Nesses exemplos citados, nós vemos casos de várias pessoas de talento e visão enfrentando momentos de ruína financeira. O sucesso está em aprender com os erros, se adaptar e persistir. Fracassos não são o fim, podem ser até o início de algo maior. As quedas podem ser lições, podem ser aprendizado, e isso nós deveríamos ter em mente. Mas não precisamos falar só de pessoas de outros países. No Brasil, nós temos exemplos de pessoas que passaram por dificuldades ou que começaram com quase nada e tiveram sucesso. Quer exemplo maior do que de Silvio Santos? Cenoura Bravanel? Ele começou com pouco e não preciso falar nada que o resto você sabe. E você sabia que Luísa Trajano, fundadora do Magazine Luiza, no início enfrentou dificuldades para consolidar a empresa, chegando perto da falência em momentos de crise econômica? Ela reformulou o modelo de negócios, investiu em tecnologia e inovação e transformou o Magazine Luiza em uma das maiores redes de varejo do Brasil. De todos esses casos que eu citei, algumas coisas nós aprendemos. Uma, persistência. Grandes histórias de sucesso surgem de pessoas que se recusam a desistir diante das dificuldades. A outra coisa, adaptação. Muitos aprenderam com os erros, ajustaram suas estratégias e voltaram ainda mais fortes. Terceiro, coragem de mudar. Sair da zona de conforto é essencial para superar a mesmice e alcançar algo extraordinário. Outra, resiliência. Não importa o tamanho do fracasso, é sempre possível recomeçar. Até mesmo na Bíblia nós encontramos vários incidentes, várias histórias de pessoas que do nada foram para alturas inimagináveis. José do Egito, por exemplo, além de ter passado anos como escravo, acabou na cadeia e depois se tornou o homem mais poderoso do planeta. Sim, porque o faraó deu a ele a autoridade dele próprio, dizendo: quem vai mandar é você. E o faraó só sabia do que estava na mesa para ele comer. Mas a autoridade era de José, e naquela época o Egito era o país mais destacado do mundo.
Eu dou muito valor às palavras de uma escritora norte-americana muito sábia. Ela escreveu: lembre-se de que nunca alcançará mais elevada norma que a que se propuser. Fixe alto seu alvo e, passo a passo, embora com esforços dolorosos, abnegação e sacrifício, subi até o topo a escada do progresso. Que nada vos impeça. O destino não teceu tão firmemente suas malhas ao redor de qualquer homem que precisasse permanecer desamparado e na incerteza. Circunstâncias adversas devem criar a firme determinação de vencê-las. A transposição de um obstáculo dará maior capacidade e ânimo para avançar. Insisti com resolução na direção correta, e então as circunstâncias serão vossas auxiliares, não empecilhos. E com essas palavras eu vou terminar esse vídeo. Pense onde você está e pense onde você quer chegar. Você quer ficar na mesmice? Você quer cair e ficar caído? Você quer ficar no fundo do poço? Ou você quer colocar alto o seu objetivo, o seu alvo? Pense nisso e até o nosso próximo vídeo.